Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Estamos aqui para mais uma aulinha. Dessa vez a gente vai dar continuidade ao capítulo 15 de História, certo? Pega o lápis, borracha, o livro, marca texto para marcar as partes mais importantes e vamos nessa. Pronto. Só para a gente relembrar, que a gente viu no início do capítulo, né? Os vestígios históricos e os patrimônios culturais. Quando os vestígios históricos de uma sociedade são de grande importância para sua memória e identidade, é muito importante que eles sejam preservados por museus, centros históricos e outros locais de conservação e estudo. É isso? Então, para que isso aconteça, esses bens culturais devem se tornar patrimônios culturais, ok? Por serem uma forma de registro do passado e da cultura de um povo, todas as formas de expressão cultural podem ser transformadas em patrimônios, como os modos de viver, os saberes, as celebrações religiosas, criações artísticas e científicas, tecnologias, documentos e até construções, como prédios e outros lugares de importância histórica, artística, arqueológica, ambiental e científica, certo? Esse conjunto de patrimônios é bastante diverso e pode ser dividido em 3 grupos. Os patrimônios culturais arqueológicos, patrimônios culturais arquitetônicos e patrimônios culturais artísticos, como vocês viram, certo? Daí ele fala da importância dos patrimônios culturais, que eles servem como fontes históricas, né? Fontes históricas para descobrir o passado de uma determinada sociedade ou de algum tipo de coisa que foi descoberto, ok? Os patrimônios culturais brasileiros, eles são registrados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e mundialmente pela Unesco, que são chamados de patrimônios da humanidade, certo? Esses patrimônios da humanidade, eles podem ser construções, cavernas, florestas, monumentos, obras de artes, celebrações religiosas e até cidades inteiras, né? Que passam a ser protegidas por meio de leis e acordos internacionais para que sejam preservadas durante todo o tempo. Daí tem os critérios para escolher o que é ou não patrimônio cultural, né? O tombamento, que diferente do que a gente podia pensar antes, não é derrubar, e sim preservar aquela coisa, né? Aquele monumento, um prédio, seja lá o que for. Tombar é torná-lo protegido, né? Proteger, cuidar, preservar aquilo ali e não derrubar, certo? Daí a gente vai ver o que são patrimônios materiais e imateriais, ok? Os patrimônios culturais de uma sociedade, eles podem ser divididos em materiais ou imateriais. Os materiais são aqueles que podem ser tocados, que a gente pode pegar, certo? Tipo construção, cidades históricas, sítios arqueológicos, né, onde os pesquisadores vão lá, reservas paisagísticas, coleções arqueológicas, itens que fazem parte de museus, obras de artes, objetos, documentos, livros, arquivos, vídeos, fotos, tudo que pode ser tocado, certo? São chamados de patrimônio cultural material, certo? Já os patrimônios imateriais são as práticas, são os costumes, as danças, os saberes, que é aquilo que não pode ser tocado, e sim ouvido, passado de um para o outro, certo? Daí eles são representados por festas, celebrações, feiras, santuários, mercados e todas as formas de expressão artística, como peças de teatro, artes plásticas, músicas e dança, certo? Então, lembrando, material é aquele que pode ser tocado, um prédio, um objeto, uma foto, esse tipo de coisa. Imaterial é aquele que só pode ser visto, digamos assim, né? Que não pode ser tocado. Ele traz alguns exemplos de patrimônios materiais,
e imateriais. A ópera, que começou a ser construída em 1959 e é considerada uma das maiores obras de arquitetura do mundo. Em 2007, ela foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco, é um exemplo de patrimônio cultural, material, certo? O Parque Nacional do Tikal, na Guatemala, também é um exemplo de patrimônio material. E o flamenco é um exemplo de patrimônio cultural imaterial. Ele é um estilo musical de dança e é uma das manifestações culturais mais tradicionais da Espanha. Digamos que aqui no Nordeste a gente tem o forró. O forró é considerado um patrimônio cultural imaterial ou material? Imaterial, né? Porque a gente não pode tocar o forró, a gente pode dançar. São expressões artísticas, certo? Agora, digamos que a igreja de Bom Jesus, lá em Penedo, é um patrimônio material, certo? É uma construção. Deu para entender? Pronto, queridos. Vocês vão dar uma pausazinha e responder as atividades das páginas 80 e 81. Daqui a pouco a gente faz a correção delas, tá? Pausa e responde aí e volta para cá. Atividade realizada, tenho certeza que vocês fizeram, porque vocês são 10 topados, maravilhosos, inteligentíssimos, né? Vamos para a correção, queridos. A primeira pergunta que nós temos aí é: explique o que são patrimônios históricos e culturais. E aí, o que são patrimônios históricos e culturais? Isso, ouvi alguém dizendo aí. Os patrimônios históricos e culturais são os bens e vestígios de grande importância para a memória, a identidade e a história de um povo ou de uma comunidade, né? São os bens ou vestígios de grande importância para a memória, a identidade e a história de um povo ou de uma comunidade. Ok? Daí ele diz: cite 5 exemplos de bens que podem ser considerados patrimônios. Quem lembra? 5 exemplos de bens que podem ser considerados patrimônios. Daí ele não quer saber se é material ou imaterial, só se é patrimônio. Isso. As criações e manifestações artísticas, as construções, os documentos, os sítios arqueológicos, as celebrações religiosas, tudo isso é considerado patrimônio, certo? Vocês podem colocar outras opções também, ok? Segundo, por que é tão importante preservar os patrimônios históricos e culturais? Qual é a importância de se preservar esses bens que nós temos? A importância deles se dá pelo fato de servirem como fontes históricas, né? Capazes de transmitir heranças culturais às futuras gerações e manter viva a memória de um povo ou de uma sociedade, né? Do mesmo jeito que a gente conhece hoje, as próximas gerações podem conhecer, mas para isso tem que se manter preservado esse patrimônio, certo? Não pode ser destruído. Senão a história vai ficar só por meio do boca a boca, né? Não vai ter fatos materiais para comprovar, certo? Terceiro, o que acontece com um bem quando ele é transformado em patrimônio? Quem lembra? O que acontece com um bem quando ele é transformado em patrimônio? Isso, ouvi alguém dizendo aí. Ao receber o caráter de patrimônio, o bem passa a receber proteção legal, né? Pelas leis, por meio de leis e acordos internacionais. Além disso, os órgãos responsáveis também atuam para que eles sejam preservados e restaurados quando necessário, né? Evitando a sua degradação. O que seria degradação? Que ele se destrua, né? Então, com o passar do tempo, aquele que está ficando velho vai sendo restaurado para se manter sempre firme, ok? Na quarta questão, ele diz o seguinte: lê a tirinha a seguir para responder aos itens. Não sei se vocês conhecem o Armandinho, mas eu acho máximas as tirinhas dele, né? Não deveriam tombar um prédio tão antigo. Ele faz parte da história da cidade. Aí responde para ele: mas é por isso que ele está sendo tombado, filho. Olha só.
não deveriam tombar um prédio tão antigo. Ele faz parte da história da cidade. Aí o pai dele disse, mas é por isso que ele será tombado, filho. Letra A. O que Armandinho entendeu que aconteceria com o prédio? Quando ele diz aí, não deveria tombar um prédio tão antigo, um prédio antigo tão bonito. O que vocês acham que ele quis dizer com isso? O que aconteceria com o prédio? O que ele achou que ia acontecer com o prédio? Isso mesmo, ele achou que o prédio seria demolido, né? Derrubado. Ele confundiu o significado da palavra tombar, né? Daí ele pede na letra B, explique por que o tombamento do prédio antigo é algo bom de acontecer. Porque esse tombamento é algo bom de acontecer. Porque vai preservar, né, a memória histórica ali daquela cidade, para a cidade, e ganhará o caráter de patrimônio, que deve ser preservado, né? Então, é um fato positivo. Se a gente tem um prédio aqui em Arapiraca considerado patrimônio cultural, ele possivelmente tem que ser tombado para ser preservado, ok? Preservando, assim, a história e a cultura da cidade, ok? Quinta questão. Leia a notícia a seguir para responder aos itens. A literatura de cordel foi reconhecida pelo Conselho Consultivo como Patrimônio Cultural Brasileiro. A decisão foi tomada na quarta-feira, 19 de setembro de 2018. Poetas, declamadores, editores, ilustradores, desenhistas, artistas plásticos, xilogravadores e folheteiros, como são conhecidos os vendedores de livro, já podem comemorar. Apesar de ter começado no norte e no nordeste do país, o cordel hoje se espalhou por todo o Brasil, principalmente por causa do processo de imigração de populações. Hoje, circula com maior intensidade na Paraíba, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Pará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Em todos esses estados é possível encontrar esta expressão cultural, que revela a memória social e o ponto de vista dos poetas acerca dos acontecimentos vividos ou imaginados. Não sei se vocês lembram, mas a gente já estudou literatura do cordel, não sei se foi esse ano, foi ano passado, mas a gente já estudou literatura do cordel e ela é bem interessante, né? Digamos que é um patrimônio histórico do Nordeste, né? Foi criado no Nordeste. Daí ele pergunta, de acordo com o texto, qual foi o bem transformado em patrimônio cultural brasileiro? Acabei de dar a resposta. Foi a literatura de cordel, certo? Esse bem, ele pode ser considerado como um patrimônio material ou imaterial. A gente pega a literatura de cordel, o cordel, não, a gente ouve, a gente fala, então ele é um patrimônio imaterial, certo? Explique por qual motivo o bem citado no texto é classificado dessa maneira. Por que a literatura de cordel é classificada como um patrimônio imaterial? Isso mesmo. Ela é tida como um bem material porque diz respeito à produção artística e cultural de um povo, que não pode ser tocada, né? Uma resposta bem óbvia, vocês já viram isso. Letra B. Por que o bem indicado na notícia passou a ser considerado como patrimônio cultural? Porque a literatura de cordel passou a ser considerada como patrimônio cultural. Isso. Porque ela é uma importante expressão cultural que revela a memória social e o ponto de vista dos poetas, né? Acerca dos acontecimentos vividos ou imaginados. Além disso, é um meio de sobrevivência de muitos brasileiros. É o trabalho e o meio de sobrevivência de muitos brasileiros. Ok, queridos? Quem tiver um tempinho aí, procurem um poeminha de literatura de cordel. Vocês veem como é interessante. Continuando, a importância dos museus históricos. Assim como o Museu do Louvre, que você conheceu na abertura deste capítulo, existem diversos outros museus espalhados pelo mundo, obviamente. Apesar de possuírem acervos bastante diferentes uns dos outros, esses museus apresentam uma característica em comum. Embora eles tenham conteúdos diferentes, eles têm uma característica em comum, que é o quê? Todos eles têm o objetivo de conservar patrimônios de grande valor,
seja ele histórico, científico, artístico, técnico, ou seja lá qual for, certo? O que eles têm em comum é isso, é conservar os patrimônios, ok? Nesses espaços, as pessoas podem ter contato com vários vestígios históricos, artefatos e obras de arte, permitindo que elas conheçam as práticas e os modos de vida dos povos e comunidades do passado, né? Justamente por isso que a gente frequenta museus, para conhecer antepassados, conhecer a história de um determinado povo, de uma determinada comunidade, não é isso? Além disso, os museus também permitem que pesquisadores utilizem seus acervos para realizar estudos e compreender como diferentes objetos eram utilizados e qual a importância tinham em determinada época. Assim, os museus históricos contribuem para a formação da memória da sociedade, né? Com certeza. Daí nós temos o Museu Britânico de Londres, na Inglaterra, que tem um acervo de cerca de 8 milhões de objetos das mais diversas civilizações ao longo do tempo, como pinturas, esculturas, documentos, moedas, fotografias e etc. E o Museu Metropolitano de Nova York, nos Estados Unidos, que reúne mais de 2 milhões de obras de arte de vários lugares do mundo, com coleções de arte egípcia, islâmica, asiática, americana, africana, medieval e etc. Certo? Aqui no Brasil nós também temos museus muito bonitos, com muito conteúdo interessante para serem conhecidos. Certo? Pipolhos. Pronto. A gente vai encerrar por aqui. Vocês vão fazer a página 83 e a gente vai fazer a correção no mito. O mais atitude não vai ser necessário fazer agora, certo? Então a gente fica com a página 83. Vocês realizam aí e a gente faz a correção pelo mito, ok? Por hoje é só. Amanhã tem mais. Até o nosso encontro no mito. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.